Pensando no cliente misterioso e na auditoria checklist, são checklists, por mais que tenham objetivos diferentes, acho que eles se completam muito. Porque eu estou lá como cliente, eu estou tendo minha visão como cliente e depois eu estou checando a evidência em alguém que está lá fazendo uma auditoria daquilo que o cliente percebeu. Eu estou garantindo o que é padrão de marca, padrão da rede, para que o cliente depois possa perceber, né, quando ele está visitando a loja, procurando o que o cliente misterioso procura. Né? Eu vou avaliar produto, eu vou avaliar a estrutura e vou avaliar como é que está o atendimento. Né? Bem-vindos ao Vidi Talks. Nós estamos aqui na nossa plataforma de podcast, onde a gente traz pessoas bacanas, com temas relevantes de todas as áreas, sempre relacionadas a varejo. E hoje eu estou aqui com um querido parceiro nosso, Rodrigo Barati. Ele vai contar aqui um pouco pra gente, um especialista em treinamentos, né, Rodrigo? É isso aí. E ele é o embaixador da MPM, como todo bom Tá aqui, embaixador, ó, bonitaço aí, olha só, Obrigado. fazendo jus. Então, Rodrigo, um prazer, super bacana você estar aqui com a gente e essa parceria, né, que a gente construiu. Queria começar, você fica super à vontade. Muito obrigado. Para se apresentar, mas eu queria começar você contando um pouco para a gente da sua trajetória mesmo, da sua carreira e dos seus desafios hoje. Eu sou uma pessoa de atendimento, hein, Patrícia? Então acho que, lógico, deixando agradecimento aí a todo o pessoal da Vidi, toda a equipe da Vidi, eu sempre trabalhei muito perto do atendimento. Trabalhei com restaurante, trabalhei com hotelaria e eu sempre tive um pezinho como eles chamavam de treinador departamental. Então, a pessoa que multiplicava conteúdos na área que ele atuava. Então, se eu estivesse no bar, eu precisava multiplicar o conteúdo no bar. Se eu trabalhava com eventos e, assim, em restaurantes, independente da culinária que eu estava atuando no momento. Né? Então, eu sempre tive um pezinho lá como treinador departamental, mas eu sempre gostei de perceber atendimentos. Eu gosto muito de uma analogia, né, que eu sempre converso com as pessoas. Se alguém está te pedindo alguma coisa, é porque alguém está tocando a campainha. Seja seu filho, né, eu tenho um filhinho aí de 5 anos que me pede poucas coisas. As próprias empresas demandam. Eu brincava muito com a equipe, viu? Quando eu entrava em reuniões, uma das primeiras coisas que eu falava em cima de troca de conteúdo, necessidades que tínhamos era, por favor, não briguem comigo. Isso aqui é pela marca e tem um propósito. Eu acho que a relação que eu tenho, pelo contato que eu tenho com vocês, a relação dos dois checklists, né? Eu posso falar um pouquinho dos dois checklists? Claro, fica à vontade. Pensando no cliente misterioso e na auditoria checklist, são checklists, por mais que tenham objetivos diferentes, acho que eles se completam muito. Porque eu estou lá como cliente, eu estou tendo minha visão como cliente e depois eu estou checando a evidência em alguém que está lá fazendo uma auditoria daquilo que o cliente percebeu. Então o cliente está indo lá e está tocando a sua campainha para falar sobre produto, para falar sobre um material que está positivado, né? Uma campanha que está positivada na loja, se a quantidade do produto estava correta, se o atendimento tem excelência em atendimento, se a saudação aconteceu, se aconteceu uma despedida, se aconteceu uma sugestão de venda, aquela oferta que foi colocada pela estratégia da empresa. A gente chama também aquela de sugestiva, né? Eu não sei, a linguagem sugestiva talvez não seja uma linguagem comum em todos os negócios, mas eu venho da área de alimentação, então sempre tinha aquela coisa de, olha, tem que trabalhar os passos de venda, os passos de atendimento e vendas, então tinha sempre o seja bem-vindo, eu tenho que vender uma oferta, porque a estratégia da empresa colocou aquela oferta, eu tenho que adicionar algum item, eu tenho que vender mais, por exemplo, hoje na conveniência a gente fala muito de itens de bandeja. Então eu tenho que adicionar um item e depois, no mínimo, se colocar 4, 5, se conseguir adicionar mais itens na cesta do cliente, excelente. Eu estou tendo um ticket médio incrível, mas eu tenho que ter a despedida. Eu tenho que ter uma experiência. Essa experiência completa? Não ainda.
Porque se for pensar, tem uma gama de passos aí que o cliente acaba navegando enquanto ele está fazendo a sua jornada na loja. A experiência dele é muito mais longa do que 4 passos que eu falei aqui. Então, acho que a gente está batendo esse papo aqui, isso que o Rodrigo estava trazendo para a gente, faz parte de um desafio de 2 frentes de excelência que a MPM tem. Então, uma é uma frente de monitorar a jornada de atendimento dentro da loja, e a outra é uma frente de monitorar como é que a execução de todos os produtos da indústria, eles são feitos dentro da loja. Basicamente isso. E você que é um cara que fez um programa como esse decolar, né, numa empresa grande, são muitas lojas. Queria que você contasse um pouco para a gente desse desafio e o que foi fator-chave mesmo para que esse programa atingisse o patamar que ele atingiu, né? Ele decolou mesmo, é um programa que a gente vê que ele engajou. Então, queria que você contasse um pouquinho disso. Eu poderia devolver a pergunta, né? O que a VID também, né? Eu sempre fico curioso, o que a VID enxerga para que eu possa contar justamente esse decolar, né? Quais são as evidências do decolar? Depois, lógico, né? Eu vou acabar entrevistando você também, tá? Mas assim, as evidências do decolar. Mas o programa de excelência da MPM, ele nasceu, nós aproveitamos justamente a estratégia da VID e aquilo que já estava acontecendo para começar a evidenciar alguns blocos que acho que são básicos quando o cliente entra na loja. O cliente entra na loja, ele está falando sobre, ele está percebendo, né? Produto, atendimento, estrutura. Né? E quando eu comentei que os checklists, por mais que tenham objetivos diferentes, eles se conversam muito, é porque depois, independente da estratégia, né, que a gente está vendo a questão da indústria, né, todo o envolvimento do trade marketing, a área de marketing e food service, para depois trabalhar uma auditoria, ou mesmo assuntos sobre segurança do alimento, né, que também acabamos verificando nesse checklist de auditoria, né, eles acabam se cruzando, porque eu estou garantindo o que é padrão de marca, padrão da rede, para que o cliente depois possa perceber, né, quando ele está visitando a loja, procurando o que o cliente misterioso procura. Né? Eu vou avaliar produto, eu vou avaliar a estrutura e vou avaliar como é que está o atendimento. Né? Isso acaba conversando muito. Então, acho que quando vimos essa oportunidade de cruzar essas informações para também pensar em aperfeiçoamento das pessoas, foi aí que a área de treinamento entrou. Né? Porque a gente utiliza hoje a questão de necessidade de treinamento, necessidade de aperfeiçoamento das pessoas, para que justamente as notas dos checklists elas sejam maiores, né? Que a gente consiga ver essa evolução das notas dos checklists, da experiência do auditor que vai lá para a loja. Ele fala, opa, eu tenho que auditar aqui, ou eu sou um cliente misterioso, a gente consegue perceber isso por meio de certificações de treinamento. Então a gente começou a trabalhar com treinamento como um dos habilitadores. Né? É um habilitador para que a gente possa fazer, dentro de um programa de excelência, a nota da VID valer também. Para esse programa, existem diversas campanhas que a gente trabalha na MPM hoje e utilizações do checklist, né? Essas boas práticas que o checklist traz para a gente. Mas o programa de excelência está muito voltado, né, para a questão de excelência em atendimento, sim, excelência em execução, e ter como base a questão de certificação de treinamentos. Fazer com que as pessoas se conscientizem que elas precisam treinar todos os dias para que elas consigam fazer o beabá do que é cobrado em cada um dos checklists. Aí você explorou esse tema, né? É um dos fatores que eu chamo de decolar. Sim. E depois eu vou trazer o outro, mas vamos falar desse. Maravilha. Um dos fatores é você justamente conseguir mostrar a relevância e gerar engajamento lá na ponta. Sim. Porque não adianta, se o cara que está lá na ponta, e mesmo o franqueado, né? Quem é ali o dono dos negócios, ele não se conscientizar sobre a importância do treinamento e da aplicação do treinamento, que são coisas diferentes, né? Para que isso aconteça, uma ação lá na ponta, você não tem essa efetividade que você precisa dentro da loja e a gente também não atinge os objetivos de excelência que a gente está medindo aqui.
né? Então, eu acho que é legal de você falar um pouco mais sobre isso. Como é que o que precisa ter para conseguir realmente que a galera engaje nisso, que a galera comece a respirar essa cultura de excelência lá dentro da loja. A parte de treinamento, quando a gente fala muito de treinamento, vem sempre a questão da repetição, né? Eu comecei com vocês conhecendo a VID por meio também de um treinamento. Vocês capacitaram equipes para que as pessoas tivessem força para avaliar bem a loja, para avaliar bem o conteúdo que vocês estão aplicando na loja. Então, acho que assim, tudo começa com o treinamento. A gente começa a treinar. Eu treinei VID para que eu possa ensinar as pessoas. E nós começamos a trabalhar ações internas também para engajar as pessoas e entender, para que elas entendessem a importância de um parceiro, falando também de investimento, porque acho que a gente tem que conscientizar as pessoas, né? Nós temos um parceiro, o parceiro está chegando por algum motivo aqui e tem o seu investimento, né? Então precisa ter uma troca, né? A gente está contando para vocês, né, que existem necessidades de melhoria, né, que a gente vai partir de um ponto, de um level também de categoria de loja. Se a loja está hoje regular, tá boa, tá ótima, tá excelente, a gente vai partir de alguma nota, mas a gente tem que mostrar para eles, em cima do que é padrão exigido pela rede, exigido sim em treinamentos, exigido sim por quem desenvolve um produto, sim, exigido pela vigilância sanitária, que a gente tem essa relação também, tudo que a gente tem que mostrar para as pessoas quais são os padrões, para que depois mostre a importância de uma ferramenta, de um parceiro que está lá para ajudar. Monitorar. Monitorar e ajudar, lógico. Aí a questão também de você conseguir atingir o time, o nosso time operacional, nosso time de operações, nosso time administrativo, para que eles possam contar um pouco mais para quem está em campo, né? Antes de conversar aqui, antes de começar a nossa entrevista, né, vocês comentaram um pouquinho, mas e o campo, né? O campo está contando para a gente também, né? O que está acontecendo, o que está faltando, só que às vezes eles não percebem tudo, ou na maioria das vezes não percebem tudo. Por isso que existem, né, as auditorias, existe o cliente misterioso, para que a gente possa mostrar para eles realmente a importância do papel deles, sem ficar oferecendo, se você fizer isso, você poderia ganhar isso. Quem tem ideia realmente do que pode acontecer por trás dos bastidores quando a gente tem um parceiro que presta um serviço para que as pessoas possam ganhar conhecimento e melhorar a performance delas nas lojas, né, no campo. Então, acho que para engajar, a gente precisa ter, sim, também influência, tem que ter quantidade de pessoas que possam multiplicar esse conteúdo. Eu sou a gente conversa tanto lá com uma equipe, né, tem tanta gente lá na equipe que está envolvido aí com a VID. Os processos e os multiplicadores. Nos processos, né? Tem tantos multiplicadores, tem tanta gente que leva a palavra da VID para o campo, para mostrar a importância, né? E desculpa até te interromper, só um parênteses que cabe aí, né? Porque o próprio programa, o próprio checklist, você não acha que ele é um tipo de treinamento, que ele é um reforço? O próprio fato dele saber que ele tem aquele padrão e que aquilo está sendo cobrado, ele também fica, né, mais atento a cumprir aquilo que está sendo cobrado. Você não acha? Que é um complemento? Olha só, se a gente pensar em todas as empresas têm um checklist interno. Vamos começar pelo checklist interno, porque eu poderia muito bem, tudo que eu tenho uma auditoria ou cliente misterioso, não é a primeira vez que eu vi cliente misterioso na vida ou uma auditoria, não é a primeira vez que eu trabalhei com isso. Eu acho que se você tem uma estrutura que trabalha já com checklists internos, tem a nuance também eu vou aplicar, por exemplo, numa loja que é minha, né, do meu grupo de lojas, tem o conflito de interesses, né? Aí você fala, eu tenho uma necessidade de ter um parceiro para justamente cruzar aquela informação que você está trabalhando no checklist interno, né? Então eu tenho aqui, a informação que realmente bate, né? Então você está trabalhando com a evidência, você está trabalhando com aquilo que você observou na sua loja, você está avaliando a sua loja com excelência também. E aí você pode cruzar aí com o seu parceiro, né? Tendo uma auditoria também da VID, tendo um cliente misterioso, você pode cruzar essas duas informações. Sim.
Acho que nessa perspectiva, né, eu diria que a gente pode pensar, então, em 3 pontos nisso que você está falando. Ter os padrões, então criar o que é esse guia da jornada que tem que ser cumprido lá, tanto do ponto de vista da execução quanto do atendimento. Criar, treinar, monitorar e uma outra coisa que você também falou, que é recompensar, né? Então, isso acho que a gente podia chamar que faz parte aí de todo esse engajamento lá na ponta. As empresas que eu já conheci, ou pelo menos as ações comuns que a gente tem até na própria vida, sabe? De, olha, eu vou apresentar um projeto para você, se você fizer isso, e a sua nota for boa, né? Se você tiver um 10 lá na prova de matemática, meu filho, né? Vou fazer analogia também aqui, eu posso te prometer uma recompensa ou eu posso fazer uma surpresa para você, né? Acho que tem tudo isso. Sim, as campanhas de incentivo, elas existem. Tanto que eu falei para você sobre habilitador. Certificação de treinamento hoje é um habilitador. É um habilitador que faz valer, por exemplo, uma loja que tem um 100% na VID. Né? No nosso programa de excelência. Existem outros programas? Sim, as regras de outros programas são outros programas. Mas no programa de excelência a gente usa, né, a certificação de um treinamento como um habilitador. É a chave. Você pode ter ido muito bem aqui. Mas, poxa, se você não está se certificando também, então essa sua nota não vai valer para esse programa. Né? E você citou, eu peço perdão, você falou da ferramenta de treinamento, eu não te respondi, mas serve. Qualquer checklist, se eu tenho a atitude positiva de pegar um checklist, eu falo, estou olhando meu checklist, opa, esse aqui é sim, esse aqui eu vou continuar com maestria, esse aqui é não, deixa eu olhar para a situação aqui, realmente a porta está quebrada, né? A gacheta, né? A borracha do refrigerador está deteriorada. Então, eu arrumo ou não arrumo? Eu estou treinando a minha gestão, a minha mente, a minha atitude, o meu comportamento, o meu dia a dia, para que eu possa também ensinar as pessoas para, é assim que está certo. A borracha precisa ser dessa forma. Quem você vai acionar ou não, ou quanto de recurso financeiro, que a gente bate muito nessa questão. Né? Quando a gente está fazendo, quando tem auditoria, isso é muito comum. Né? Mas isso aqui é responsabilidade de quem? Por que esse não aqui vai para qual grupo? E aí ele é direcionado para alguma área, né? Para você direcionar e a área resolver. Se vai ser para uma área de desenvolvimento de produtos, se vai ser para o trade, se vai ser para o marketing, se vai ser para treinamento, o checklist não só como treinamento, mas ele também é um direcionador para que as pessoas possam trabalhar com as suas responsabilidades sem interferir no trabalho do outro, mas também interferindo de uma forma positiva, contando a seguinte história. Eu estou aqui pela marca, eu estou aqui envolvendo você, tá? E isso aqui precisa ser mudado, porque senão o cliente vai ser afetado. Sim. Né? Independente se eu sou, dela. independente se eu sou da área do trade ou do marketing. Eu não sou, eu sou de treinamento. Mas eu posso muito bem falar, olha, eu vi lá que a campanha, né, ela não chegou, será que chegaram todos os materiais? Não sei, deu algum problema na logística? Eu não sei. Né? E isso acontece muito com os resultados dessas auditorias, desses clientes misteriosos. Sempre a gente direciona muita coisa e tem que direcionar da forma certa. Né? Treinar, sim. Treinar, tudo. Checklist é manual de instrução. Né? Para todos os dias, o checklist a gente tem que fazer todos os dias. É de abertura, é de troca de turno, é de fechamento. Né? Eu tenho certeza que a VID em algum momento presta esse serviço para alguém que faz um checklist de abertura, de loja, de troca de turno, de fechamento de loja. Eu não sei, nunca perguntei para vocês também, mas checklist de todos os dias. Eu faço checklist em casa. Quando eu vou fazer compra, eu não faço checklist. Quando eu vou fazer manutenção, é escolha nossa fazer o checklist ou não. Se estourar alguma coisa, a manutenção corretiva sempre vai ser mais cara que a preventiva. Né? Rodrigo, e um outro fator de sucesso, né? Eu acho que, voltando, eu ainda estou lá no decolar, que eu acho que é um assunto bem importante, Tá bom. É de vender isso para a liderança da empresa, né? De vender a importância disso e mostrar resultado, de fato. Então, a gente fala muito do programa de excelência na execução, do quanto também ele agrega desde valor para a marca, né, de você ter um bom atendimento. Hoje a gente sabe que quando a gente fala de loja física, a experiência ela é fundamental. Perguntar, mesmo numa loja de conveniência, sim. Uhum. E o outro fator
quando a gente fala de mostrar para a companhia o resultado disso, assim, vende mais, melhora ROI, melhora o que melhora dentro da companhia? Como é que você trabalha isso lá dentro? Pensando em resultado, né, o que a gente consegue vender internamente. Nós somos grandes influenciadores daquilo que a gente recebe de vocês e que a gente possa contar para as nossas lideranças, que a gente possa garantir, ou pelo menos pensar que as nossas lideranças vão levar isso, por exemplo, para um conselho, né, para mostrar a importância de um programa assim. Se eu pensar em ganhos, acho que o primeiro ganho que a gente tem que pensar é operacional, né? A gente está ganhando de forma operacional. E se a operação está funcionando com um processo melhor, com controles melhores e com a execução, né, que acho que é a palavra-chave da auditoria hoje, né, que a gente fala tanto da execução. Se ela funciona se a gente consegue elevar todas essas esferas, com certeza, né, a área de trade vai negociar de uma forma diferente com as indústrias, a indústria vai ver maior valor também em tudo que está acontecendo e naquilo que a gente está monitorando e ajudando a monitorar, né, por meio das informações que a gente recebe da própria VID. Tá? O produto, se o produto está sendo bem preparado, com certeza a gente vai elevar a nível de transação comercial. Se eu estou tendo um bom atendimento, eu vou impactar diretamente numa experiência de excelência para o cliente vai voltar mais vezes, então eu vou ter com certeza consequência de ticket médio maior, impacto em faturamento, né? E se eu estou pensando nas questões todas de controle, né, a gente está sempre buscando, lógico, né? Venda, controle, Isso, né? é venda, importante mostrar esse cruzamento, né? E para ter com a mais performance lucro das para tudo, lojas. lucro operacional. A busca, né, se a gente pensar eu estou avaliando atendimento. Sim, eu estou avaliando atendimento, mas a pergunta atendimento faz ganhar mais dinheiro? O controle da despesa que você não está tendo faz ganhar mais dinheiro? A resposta parece que é muito óbvia, né? Mas será que todo mundo consegue realmente enxergar dessa forma e aplicar dessa forma, considerando informações que eles pegam e extraem de um percentual que veio de um checklist? Né? É uma amostragem. Né? São 2 amostragens. Até quero comentar sobre o ser humano, ele se comporta uma vez igual na segunda, na terceira, na quarta. Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho uma amostragem muito rápida ou muito rasa. Não. Você tem uma amostragem de comportamento de pessoas que estão fazendo ou não estão fazendo o correto. Né? Não é porque eu não estou lá. Vamos imaginar, se eu sou um auditor, eu fui lá hoje, eu te dei essa nota. E amanhã, se eu voltar, a nota pode ser igual ou a nota pode ser já diferente porque a pessoa já teve uma atitude já mudei de ontem para hoje. Né? Mas será que eu vou também colocar a dúvida de que só porque eu fui uma vez foi pouco? Né? Foi pouco. Não, as pessoas não repetem comportamentos. Né? Foi só uma vez, errou só uma vez. Rodrigo, a gente começa a bater o papo aqui, e daí se deixar a gente vai, porque é tão rico, né? Maravilha. Mas a gente está indo para o finalzinho aqui, o tempo está acabando. Para a gente fechar, não sei se você sabe, mas VID vem do latim, que significa ver, observar. Então Pesquisei. Bacana. Queria te perguntar o que você acha que as empresas não estão vendo aqui dentro desse segmento, né, de excelência mesmo na execução e que elas deveriam ver. Eu sei que as empresas têm diversas necessidades, papéis, pessoas. Às vezes a gente acha que as empresas são maiores do que imaginamos e não temos ideia que elas trazem equipes reduzidas. Né? Hoje a gente vê equipes reduzidas, eu vou mudar, equipes capacitadas. Né? Parece que elas são reduzidas, mas não, são pessoas que têm mais competências e que atendem mais competências para suprir a empresa. E muitas vezes a gente se pega discutindo assim, mas como é que a pessoa não viu aquilo? Ou como é que o fulano, o cicrano não tratou desse assunto? Né?
a informação ela está automatizada, ela está disponível para todas. Né? Se for pensar o que depende de mim quando eu tenho uma informação, para que eu realmente consiga ser agente de mudança e fazer alguma revolução na minha loja, vou pegar loja, né, como os nossos exemplos, o que depende de mim, o que depende da minha área, o que depende da logística, o que depende da presidência, o que depende de qual recurso eu estou realmente qual recurso que eu estou realmente precisando, né, para fazer aquilo mudar. A informação está lá, ela está disponível. Eu acho que a repetição, a motivação por você ver a informação e transformar a informação, ela é uma necessidade. Nós ouvimos muitas pessoas falarem assim: nossa, agora eu estou vendo coisas que eu nunca tinha visto no meu ambiente. Sim, tem um monte, tem a prioridade. Tem principalmente o investidor, o administrador, o dono do negócio, ele vai ter a sua prioridade, sim. Mas é muito bacana também quando ele dá esse feedback para nós. Ele fala: nossa, eu me aproximei de um documento e vi que realmente eu não enxergava certas coisas. Eu passei a dar atenção, ou, tá bom, não consegue você dar atenção e entendemos o porquê, o seu motivo, né? Para quem vai ser delegada essa função de olhar um manualzinho de instruções, ou a ferramenta de treinamento, como você falou, o documento que é gerado depois de uma visita, e realmente falar: olha, esse aqui eu vou resolver, esse aqui eu consigo resolver, esse aqui talvez eu não consiga agora, né? Eu tenho prazo para resolver. Acho que é essa a questão. Realmente acreditar, acho que também tem essa questão de acreditar que um documento vai te trazer muita informação rica. Acreditar que independente do contrato das empresas, né, e quantas visitas são feitas em cada empresa, acreditar que as informações, elas com certeza podem mudar o seu negócio. Eu acho que é isso. Acreditem que dá para mudar muita coisa realmente com as informações que são geradas, porque é investimento das pessoas, investimento de energia de vocês. É você que está investindo sua energia aqui também comigo. Estamos trocando energia. Pô, Rodrigo, obrigada, viu? Super obrigada. A gente está feliz de ter esse bate-papo aqui, uma honra, de receber você aqui. Valeu. Vamos finalizando aqui, então, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente aí nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, Spotify, LinkedIn. E até a próxima. Valeu. Obrigada.